Oi, hoje eu vim falar um pouco sobre o que é literatura e como ela surgiu. A literatura tem sua origem próxima da escrita, só que ela é um pouco anterior. Ela foi criada pelo homem com o objetivo de conservar sua história através das epopeias e das lendas e de controlar a natureza criando os mitos e as religiões antigas. E por que ela é anterior à escrita? Porque antes ela era oral, anônima e coletiva, através das lendas que eram passadas de pais para filhos. Então não tinha a figura do autor. Somente quando surgiu a escrita, passou a ter essa figura, o autor, aquele que escreve a história. E o que é literatura? Nada mais é do que uma combinação de palavras com uma intenção estética, que pode ser classificada em poema, teatro e epopeias. A literatura é uma invenção criada pelo autor através de elementos que existem no seu dia a dia, trazendo a sua visão de mundo, a sua criatividade, a sua sensibilidade, criando assim a sua história. Ui, meu Deus, vai cair. E na obra literária nós encontramos alguns elementos principais que não podem faltar, que é a mensagem que o autor quer passar, o conteúdo, a forma que ele decide como será passada e as ideias do autor. Nós podemos dividir a literatura em 3 gêneros. O gênero lírico, que é aquele que traz a poesia, traz toda a sensibilidade, é apresentada em versos. E o segundo é o gênero épico, que traz um personagem principal, aquele que é o herói, que tem a relação com o mundo exterior. É um pouco mais objetivo e tem a predominância de um narrador que conta os fatos. E o terceiro é o gênero dramático, que traz os sentimentos e a expressividade através de uma encenação teatral em que os próprios atores encarnam os personagens. É claro que a literatura portuguesa surge com o trovadorismo ali durante a Idade Média. Porém, a sua origem é anterior a isso, desde a Antiguidade Clássica. Ali por volta do século IX a.C., começam a surgir algumas manifestações literárias, como a Odisseia e a Ilíada, de Homero. E tem fim no século V d.C., que é quando começa a Idade Média. No início, a literatura começa a retratar os feitos históricos dos personagens, as suas derrotas, as suas vitórias, mostrando assim as primeiras epopeias. Depois, os deuses passaram a protagonizar as cenas de amor e ciúmes, tornando eles um pouco mais parecidos com os seres humanos, com os homens, e assim surgiu o gênero lírico. E todas essas histórias começaram a ser retratadas, a serem dramatizadas, e assim surge o gênero dramático, onde os personagens têm vida a partir dos atores e o público consegue sentir a emoção dos personagens ali quando se está sendo encenado. A presença do mito é fundamental porque estreita os laços entre os deuses e os seres humanos. As 2 obras que são os maiores modelos, as 2 maiores epopeias que nós temos é a Ilíada e a Odisseia de Homero, e mostra uma outra forma de ver o mundo. Os acontecimentos de Ilíada e Odisseia acontecem ali durante a Guerra de Troia e depois, aproximadamente no século XII a.C. Ela foi escrita mesmo entre 800 e 700 a.C. A Ilíada é o poema mais antigo grego de que se tem registro entre os que sobreviveram. E ela começa a ser contada durante o fim da Guerra de Troia, que começou pelo sequestro da Helena de Troia, a mulher mais bonita que tinha, que encantava todo mundo, por Paris, o herdeiro do trono troiano. Em busca de resgatar a filha do seu irmão Menelau, Agamenon chefia um exército de gregos para buscá-la, dentre eles o orgulhoso guerreiro Aquiles. E a Odisseia é formada por 24 capítulos e se passa ali por volta do século XII a.C. Ela é uma das obras mais influentes e populares de aventura de todos os tempos. Serviu de base para várias histórias posteriores, a mais popular e influente da literatura grega. E a história conta a trajetória de Ulisses, o rei de Ítaca, para voltar para casa após a Guerra de Troia. Ele passa por várias desventuras até alcançar o seu objetivo. E dentre os grandes autores que constituíram a Antiguidade Clássica, nós temos
Homero, que escreve ali por volta do século 9 e 8 a.C., e que recolheu as histórias que tinham por antes apenas a tradição oral e passou a escrevê-las. Temos também Hesíodo, que escreveu sobre a origem do mundo e os deuses, reunido em sua obra Teogonia. Foi ele o responsável pelo surgimento da poesia lírica. Tivemos também Píndaro, que foi o poeta dos Jogos Olímpicos, o símbolo do amor dos gregos pelos esportes e do ideal de beleza do corpo masculino. Tivemos também Esopo, que escreveu as grandes fábulas que a gente conhece ainda hoje, que são contadas pra gente, né, quando criança, que ensinavam sobre o bem e o mal, traziam moral no final das histórias. E tem a figura de animais falantes e as virtudes e defeitos do ser humano. E Ésquilo, o precursor da dramaturgia, que escreveu os grandes gêneros trágicos. Temos também Sófocles, que deu continuidade à dramaturgia de Ésquilo, né? Nós temos a escrita de uma história muito conhecida, que é Édipo Rei. Temos também Eurípides, que revolucionou a técnica teatral. Preocupava-se com a reflexão sobre os dilemas intelectuais, políticos e éticos. E escreveu Medéia. Espero que você tenha gostado deste vídeo, saber um pouco mais sobre o que é literatura, sobre a sua origem e que você tenha aprendido alguma coisa. Se gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Não esqueça de conferir os nossos outros vídeos que já tem por aqui. Seguir nas redes sociais, @garimpando.hst e @luisa.gomes_. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por assistir. Tchau!